Olá, muito boa tarde. A peregrinação internacional de outubro ao Santuário de Fátima e a canonização do Papa Paulo VI e de Óscar Romero em Roma. Dois acontecimentos que acompanham o comentário à liturgia de domingo que lhe propomos em cada sexta-feira neste programa, contando hoje com a presença do Padre António Rego, jornalista, e do Padre Luís Alberto, pároco da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Há, de facto, acontecimentos de referência nestes dias para a Igreja Católica, para toda a sociedade, nomeadamente esta peregrinação ao Santuário de Fátima, presidida este ano por um bispo de Hiroshima, pelo bispo de Hiroshima. O Padre Rego acompanhou há muitos anos estas peregrinações. São sempre acontecimentos únicos, os que acontecem no recinto do Santuário de Fátima? São acontecimentos únicos, de facto. Nós podemos ir ali com várias dimensões, vários olhares e até várias experiências religiosas. Eu ia na qualidade de repórter, mas era um repórter que estava por dentro e, portanto, que se embebia muito do ambiente que se vivia, do povo que rezava e que cantava, das imagens admiráveis que estavam diante, digamos, daquelas colunatas, e que eram o significado de uma escolha muito livre, cada um. Ninguém era obrigado, nem é obrigado a ir a Fátima, mas as pessoas encontravam ali a sua expressão religiosa talvez mais visível e mais forte em Portugal e possivelmente noutros pontos do mundo. Nunca fui indiferente desde a primeira vez que ouvi na rádio e esse mito da rádio fazia com que a imaginação alargasse os espaços, mas unia o coração. E eu queria chamar a atenção para as pessoas que não possam estar presentes no recinto do santuário, nem ver na televisão, não deixem de ouvir na rádio, porque é uma comunicação quente e onde nós podemos responder sempre em voz baixa ou alta, como quisermos, com uma participação muito grande. Quer dizer, Fátima é um santuário muito mais aberto do que aquele recinto que a gente pode ver com perto de 1 milhão de pessoas, mas são muitos mais milhões que estão pelo mundo em sintonia com essa oração. A peregrinação deste ano é presidida pelo bispo de Hiroshima. Que alargar de horizontes acontece também com esta presença de representantes de comunidades católicas em todo o mundo em Fátima? Eu ia dizer a primeira frase que me sugere, Hiroshima, meu amor, esse filme muito interessante que também nos envolve nessa cidade, mas também envolve o sofrimento, envolve o isolamento, envolve a procura, e eu creio que quando nós dizemos Hiroshima, dizemos um pouco todo o mundo que está angustiado, que está disperso, que está sem sentido e que pode, na congregação da palavra, do apelo de Nossa Senhora aos pastorinhos, da oração, da penitência, da conversão, pode aí também toda a gente sentir-se irmanada e nesse imenso santuário que também pode ser Hiroshima e que pode ser meu amor. Padre Luís Alberto, perguntava-lhe até que ponto este ambiente do Santuário de Fátima se vive ou se recria numa comunidade que é também dedicada a Fátima, a Nossa Senhora de Fátima. Nós procuramos tê-la sempre muito presente. Não nos esquecemos que durante bastante tempo aquela igreja funcionou quase como um santuário alternativo, digamos assim, quando a mobilidade era mais difícil ir a Fátima, não era o que é hoje, e ainda hoje há resquícios disso, não é? Em muitas celebrações litúrgicas onde, por tradição, as pessoas iam ali e recebiam os sacramentos, o batismo, o casamento. Nós vivemos Fátima com o mesmo empenho e o mesmo entusiasmo com que toda a gente o vive, creio eu. Todos os cristãos. É sempre significativo, seja em Lisboa, seja em Fátima, seja noutro canto do mundo, vive-se a mesma mensagem? Eu acho que sim. Há muita gente, imensa gente, que vai a Fátima nestes dias principais. Nós, os que ficamos,
temos sempre um momento muito especial de celebração, sobretudo no 12 de outubro e no 12 de maio. 12 de maio com uma procissão tradicional dentro da paróquia, a envolver duas igrejas, a ligar duas igrejas, e em 12 de outubro uma noite de oração. Aliás, nós costumamos aproveitar o ano pastoral de 12 de outubro a 12 de maio, todos os dias 12, fazemos uma noite de oração. Normalmente rezamos o terço, mas podemos fazer ter outro momento de oração. Perguntava ainda ao Padre Rego esta experiência de viver Fátima em diferentes sítios, em diferentes contextos geográficos. A Igreja de Fátima, onde eu tenho a alegria de viver perto, na residência... Por isso estão aqui os dois hoje também, não é? O pároco... É claro que é uma expressão muito viva e uma expressão que me transporta também para o recinto do santuário, onde também tenho estado ao longo de 50 anos nas grandes festas de maio e outubro. Portanto, eu não tenho direito de me afastar do espírito de Fátima e de sentir de coração que algo se passou e passa no nosso país e no coração das pessoas, com uma referência à Nossa Senhora e a Nossa Senhora que apareceu em Fátima. Ali há, de facto, também uma estrutura, há uma arquitetura muito sóbria, muito simples, muito moderna, mas também com toda a espiritualidade, com o destaque para uma imagem de Nossa Senhora e o batistério também. Fala na Igreja Paroquial de Fátima, aqui em Lisboa. Fala na Igreja Paroquial de Fátima, porque é um monumento que vale a pena visitar e beber toda a beleza e espiritualidade que nos transmite, na sua profundidade, na semiluz que tem, nos vitrais que projetam uma sequência admirável de mistérios, na grande aposta que fez o cardeal Cergeira em que ela fosse uma igreja bela e moderna, tivesse esses dois dons. E penso que ela, de facto, contém isso. Eu sou suspeito, não é? Já há muitos anos é lá que celebro a Eucaristia, é lá que encontro a comunidade mais próxima, mas também é lá que percorro, até quando venho cá para baixo para o confessionário, venho muito devagarinho, venho daqueles vitrais todos e cada um com o seu discurso muito bonito e aquele equilíbrio entre a luz e a sombra, a profundidade também da Santíssima Trindade. Eu acho que é uma série de mistérios eloquentes que estão naquela igreja. Não é propaganda que estou a fazer, mas é uma informação para que as pessoas estejam atentas a Fátima, que não só como lugar histórico trazendo a Cova da Iria para Lisboa, mas também com uma presença ainda atual da grande mensagem. Um templo, sem dúvida, a visitar, enfim, e a ler as muitas mensagens que se espalham, não é, pelo templo. E os artistas que a fizeram, há também ali, digamos, uma conjugação de grandes artistas portugueses, cada um dando a sua chega, quer na arquitetura, quer nos vitrais, que de facto nos dão um pouco do sentimento do português em relação a Fátima. Não sei se o Prior está de acordo. O Prior acredito que esteja de acordo, não é? Isto não estamos... Não podia ser isto é doutrina livre, isto é doutrina livre. E não estamos aqui a descentrar Fátima para outros, enfim, para outras comunidades. Claro que ela se espalha por todo o mundo naquilo que se vive. Temos de passar a um outro tema, para depois irmos também aos textos bíblicos deste domingo. E esse outro tema é a canonização de Paulo VI, do Papa Paulo VI e Óscar Romero, este domingo em Roma. Que marcas deixam essas duas figuras no vosso percurso pessoal, Padre Luís? Eu, no meu percurso pessoal, o Papa Paulo VI foi o Papa da minha formação, digamos assim, para o sacerdócio. E porque é o tempo do concílio, portanto, e é viver, ainda adolescente, depois jovem, viver aquele entusiasmo renovador da vida da Igreja e, portanto, para mim, Vaticano II e Papa Paulo VI são duas realidades indissociáveis. E que determinaram depois o percurso sacerdotal? Sim, quer dizer... portanto, eu faço o meu percurso vocacional a partir, sobretudo, do final dos anos 60, portanto,
é aí que as coisas começam a colocar para mim começa em termos... a colher frutos, não é? E começa a ter que tomar decisões sobre o futuro. E portanto, isso é coincide com o pontificado de Paulo VI, com o fim do Concílio Vaticano II, tinha sido um bocadinho antes, mas eu não apanho, como o padre Rega apanhou, certamente a vivência já do desenrolar, mas apanhei aquela vaga que vem a seguir de renovação na vida da Igreja. Ainda apanhei um bocadinho da transição, mas foi uma coisa extraordinária para mim, a adaptação da Igreja aos novos tempos. Padre Rega, acredito que tanto Paulo VI como Óscar Romero tenham proporcionado, enfim, momentos de contacto no seu percurso de vida. Paulo VI foi muito importante para mim, porque ele é o símbolo da tensão entre a modernidade e a tradição. Portanto, que, digamos, lança o concílio, que aguenta os grandes embates do concílio e, por vezes, não vê muitas vezes Paulo VI a sorrir, mas vê-o muitas vezes a interiorizar o mundo II, a preocupação com os valores do mundo II e com o concílio como uma resposta, como uma integração e nunca como uma rejeição, nem do concílio em relação ao mundo, nem do mundo em relação ao concílio. Óscar Romero conheço já num contexto, eu diria, mais social. Era para nós o símbolo do interesse da Igreja pela doutrina social, pela defesa dos mais pobres. Podia ser até que na nossa juventude, já não era completamente jovem, mas ainda bastante, a gente talvez tivesse até sobrevalorizado alguns dos seus gestos. Mas com o tempo percebemos que ele foi um profeta na América Latina e que entusiasmou muitas pessoas a aprofundar a doutrina da justiça e da paz dentro de um contexto cultural. Por isso a Igreja não pode esquecer e penso que o mundo laico, mais atento, e que não é preciso saber muitos séculos de história, que perceba um pouco mais o evoluir da Igreja, não pode colocar de fora este homem. E o povo e, digamos, os cristãos da América Latina nunca mais o esqueceram, tenho a certeza. E, por certo, vai ser completamente evocado e recordado na ocasião da canonização este domingo. Torna-se natural a sua canonização, sim. Ou seja, vem na sequência disto tudo, não só chamar a este homem santo, mas um homem que parece tratar muitas coisas que têm a ver com o mundo, ser, por essa razão, canonizado santo. E poderíamos... E não sei se agora é adivinhar, deitar-me a adivinhar, o facto de estar a decorrer nesta altura o sino dos jovens, se não terá sido também a ocasião escolhida em função até daquilo que o Papa tanto tem dito da importância dos santos como referência para a vida e para o caminho de cada um, na dimensão vocacional, neste mês das missões. Por certo que sim, e muito ligado também ao próprio espírito do Papa Francisco. Vamos avançar para um breve comentário aos textos da liturgia deste domingo. Antes de comentarmos o Evangelho, vamos ouvi-lo pela voz do Luís Miguel Sintra. Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho, quando um homem se aproximou correndo, ajoelhou diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai vender o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à sua volta, disse aos discípulos: Como será difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus.
Os discípulos ficaram admirados com estas palavras. Mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê como nós deixámos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Pedia-vos o comentário a este texto, um comentário breve necessariamente, porque o nosso tempo foi avançando, e até a partir da sugestão da segunda leitura, que diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada com 2 gumes. Ouvindo este texto do Evangelho, ficámos com essa sensação. Padre Rigo. Reforçada com a voz do Luís Miguel Sintra, que sente esta palavra, que a exprime de uma forma admirável. Quem me dera como padre poder sempre proclamá-la e ela ter um impacto nas pessoas que agora esta teve também em mim próprio. Isto quer dizer que o Evangelho é uma coisa muito séria, muito exigente, que não é para a gente passar a dizer palavras ou a ouvi-las, mas para interiorizar e converter as nossas vidas. E, no fundo, há muitas coisas que há para converter dentro de nós e, digamos, e nunca podemos desistir de aprofundar o que Jesus nos quis e quer dizer e de arriscar o caminho da conversão, que não é sempre fácil. Por isso a palavra nos toca e não nos deixa quietos, mexe connosco. Padre Luís. Este Evangelho é um Evangelho. Eu não consigo, desde que o Papa João Paulo II escolheu para uma das Jornadas Mundiais da Juventude este texto, que quando o ouço, a primeira coisa em que eu me fixo logo é na tristeza do jovem rico. Na mensagem preparatória dessas jornadas, que eu já não sei, já não me lembro quando é que foi, o Papa insistia muito nessa tristeza do jovem rico. Sublinhava a inquietação dele, que o levava a procurar algo mais na sua vida e, portanto, ele sentia que lhe faltava qualquer coisa e o Senhor explicitou o que é que lhe faltava. E aí vem a referência àquilo que estava a dizer da segunda leitura da tal espada de 2 gumes, quer dizer que a exigência radical da radicalidade do Evangelho. E o que lhe faltava era vender tudo e entregar-se inteiramente ao Senhor. O vender tudo e dar aos pobres era uma condição para tornar possível um seguimento. E era esse seguimento que importava. E o jovem rico foi-se embora triste, porque, no fundo, era aquilo que ele queria e, ao mesmo tempo, era aquilo que ele sentia que não era capaz de fazer, porque era rico, porque estava muito preso àquilo que tinha. E, nesse sentido, também, a primeira leitura tem muito a ver com o Evangelho, quando nos é dito que a sabedoria é que é o verdadeiro bem precioso, a verdadeira riqueza, e que a riqueza e os bens materiais, a beleza, nada disso vale a pena comparado com a sabedoria. E a sabedoria é o olhar de Deus sobre o mundo, sobre as coisas. É um Evangelho muito rico, daria para estarmos aqui a falar muito sobre ele. Mas... E perguntava-vos ainda sobre este conceito da riqueza que está no Evangelho, sobretudo por essa imagem que passa. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. De que riqueza se está a falar?
Eu não queria fugir à palavra riqueza, mas gostava de a situar dentro de um conjunto que são os valores que, no fundo, puxam pela nossa vida, aquilo que nos estimula e aquilo que nós desprezamos. Penso que aí é que está a nossa riqueza e a nossa renúncia ao que é o nosso ideal, a nossa perfeição, o nosso melhor caminho. E esta espécie de parábola rígida, a partir de que nós pensamos ser um facto, o encontro de Jesus com um jovem, é provocante para todos nós, que no fundo estamos também, à nossa maneira, rodeados dessa riqueza, desse apelo, e estamos com a falta de coragem para escolhermos não apenas aquilo que é mais fácil ou que nos dá, logicamente, mais alegria, mas aquilo que é mais necessário, que é mais exigente. Isso supõe, da nossa parte, um aprofundamento do Evangelho, da sua exigência, uma aproximação da pessoa de Jesus, uma compreensão dos seus gestos, também das suas renúncias, daquilo a que ele disse sim e aquilo a que ele disse não. Portanto, não é um Evangelho que nos deixe indiferentes. Muito brevemente, só a riqueza, a gente não pode negar a dimensão do desprendimento dos bens materiais. Mas o próprio final do Evangelho, quando Jesus diz o Pedro diz primeiro, nós deixámos tudo e seguimos-te. Eles não eram ricos desse ponto de vista material, eram pescadores, gente simples, não é? Mas eles perceberam que a riqueza era mais do que isso, era tudo aquilo que, de facto, como dizia o Padre Rego, faz parte da nossa vida e a que nós naturalmente estamos presos e exige um desprendimento absoluto. E aquela promessa de Jesus de que quem deixar pai e mãe receberá 100 vezes mais, isso é a experiência fundamental que um cristão precisa de fazer. E que, por certo, quando a faz, verifica que é mesmo assim. Que é mesmo assim. Exato. Agradeço-vos ter estado aqui no programa Eclésia a falarmos de Fátima, de Paulo VI, de Óscar Romero e também a analisarmos estes textos que são escutados nas Eucaristias deste domingo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais logo, siga-nos na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma boa tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.